porque a gente conhece o processo que aconteceu da contratação, da seleção e contratação via CLT dos profissionais da ULM, dos profissionais de Tatuí, dos profissionais da Tom Jobim. Depois, no ano passado, nós tivemos vários problemas com relação à contratação das orientadoras do projeto. Inclusive, a gente tem cooperadas aqui que eram orientadoras, que participaram do projeto, que trabalhavam no projeto há 4 anos, 3 anos, se dedicando, fazendo um trabalho que deveria ser reconhecido. Simplesmente houve um processo de seleção onde essas pessoas, no final, tendo passado por todo o processo de seleção, ouviram a seguinte frase: você não tem perfil para o projeto. Então, a minha primeira pergunta: por que se gastou dinheiro público durante 4 anos, 3 anos, com uma pessoa que não tem perfil do projeto? Essa é a primeira pergunta. A segunda coisa que está acontecendo, e no nosso caso é o que nos trouxe até aqui, é que existe a intenção de seletizar os instrutores de música do Projeto Guri. Tudo bem, uma decisão, a gente não tem juridicamente como ir contra, óbvio que todo mundo quer defender, né, a sua cooperativa, que ela continue grande e tudo mais. Só que o que acontece nesse processo de seleção e depois uma seletização? Provavelmente, se hoje nós temos nos 320 polos do Projeto Guri e que hoje nós temos quase 70 polos parados porque não conseguiram negociar com a prefeitura, parados porque o espaço não é adequado, mas era durante 2, 3 anos, parados porque depois desse processo das orientadoras que era para ter sido contratado, não conseguiram. Apesar de terem sido selecionadas 4 pessoas por vaga, e são pessoas que tiveram ótimos currículos, apesar das pessoas que trabalhavam 3 anos terem sido dispensadas, eles conseguiram ter ainda 70, quase 70 polos sem trabalhar, estão refazendo alguma outra parte desse processo de seleção. Dentro desse possível processo de seleção, em que a gente começa a achar que talvez a gente não sabe se vai ter a força para questionar isso, e como o Ministério Público não está aqui hoje, como a Secretaria de Cultura não está aqui hoje, a gente não tem como saber até que ponto e o que exatamente o Ministério Público está questionando, mas a questão, dizem, é que é uma pressão do Ministério Público, a gente não sabe se teve TAC assinado, se não teve, e eu só fiquei sabendo dessa seletização por acaso, porque a gente fez um movimento no ano passado para defender para os cooperados que durante mais de 4 anos receberam bônus no mês de janeiro, e no mês de janeiro receberam esse bônus, e nesse janeiro simplesmente resolveram não pagar, alegando que é ilegal, que é isso, que é aquilo, e por mais que a gente justificasse juridicamente, a gente não conseguiu reverter. Conseguiu de 32, 35, 40 horas que em média cada um receberia, que eles pagassem apenas 16. Ainda assim, dessas 16 que foram pagas, muitos não receberam porque o sistema não funcionava, porque as coisas não estavam funcionando. E agora querem seletizar os instrutores. Os instrutores trabalham em média 2 vezes por semana, meio período. Ninguém que não entenda muito de administração, em sã consciência, seletizaria. Nós temos 1.600 pessoas nesse caso. Ninguém em sã consciência seletizaria as 1.600 pessoas. Então, com certeza, a seletização vai acontecer com 600. O resto, a gente não sabe. Mas com certeza não vai estar trabalhando caso exista esse processo de seleção, né? Mas a gente sabe que tem sido plantado argumentos e a gente sabe que existe, né, um tititi além da gente, de que a cooperativa está brigando por isso só por causa do dinheiro, né? Mas esse não é o fato. O fato é esse. A gente está brigando porque mais de 1.000 pessoas vão ficar desempregadas, vão ficar sem trabalhar em meio a essa crise, vai se gastar o dobro de dinheiro público. Nós temos pareceres, documentos jurídicos que comprovam que pode ser, sim, ser uma contratação via cooperativa, né? Mas, dentro disso tudo, ainda que seletiza os 1.500, né?
E a gente pede, vamos até o Ministério Público, já que ele não veio aqui, para pedir que ele acompanhe, caso seja inevitável esse processo de seletização, para que, ao contrário de outros que a gente conhece, seja mais transparente e não lese pessoas como a nossa querida Maria Zeide, que depois vai falar, que depois de quantos anos na ULM? 18 anos na ULM, ela nem passou no processo seletivo, porque o processo seletivo exigia que ela tivesse publicação internacional. Então esse é um dos casos, e a gente tem vários outros. Bem, outras perguntas. Por que não solicitaram a CCB subsídios para comprovação da legitimidade? Decidiram e pronto. Por que considerar essa legislação como alternativa de mão de obra quando a natureza da prestação de serviço permite a contratação de trabalho cooperado? Por que a Secretaria de Cultura está concordando com essa tal proposta quando deveria incentivar e adotar o cooperativismo como modelo válido e legítimo de trabalho? Por que onerar os cofres públicos com encargos trabalhistas quando esses valores poderiam ser revertidos para trabalhadores cooperados e para o próprio projeto Guri, que a gente sabe que tem alguns que inclusive funcionam no corredor, né?